Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos à explicação dos treinos dessa semana? Como muitos dos nossos alunos participaram da prova 28 de janeiro em Apucarana, nós começaremos a semana de treinamento pelo treino de menor intensidade e depois, no segundo momento, lá pelo meio da semana, nós faremos o treino de maior intensidade. Esse treino de baixa intensidade nada mais é do que uma rodagem para as pessoas que participaram da prova, que estão sentindo cansadas, desgastadas ou mesmo doloridas. Essa corrida deve ser em Z1, na primeira zona de treinamento. Para quem não lembra qual é a sua Z1, nós fizemos testes o ano passado. No próximo mês nós refaremos esses testes para nós atualizarmos as zonas de pace referente a cada uma das 5 zonas de treinamento de vocês. Mas para quem fez o teste, procure lá na nossa conversa no WhatsApp da Carpe Diem, para você ver aquela tabelinha com a faixa de pace da Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 e Zona 5. Essa última que é dividida em 3 subzonas, tá bom? A Zona 1 é a zona de menor intensidade, de corrida regenerativa. A Zona 2 é a zona de desenvolvimento da capacidade cardiorrespiratória. Então, para quem participou da prova, fazer uma corrida regenerativa, fazer naquela faixa de pace. Para quem não participou de competição, mas fez o longão no seu final de semana, em Z2, vai fazer uma rodagem também em Z2, mas não tão longa, obviamente, quanto o longão do final de semana. Fará a corrida baseada na sua planilha, no que está prescrito na sua planilha, seja tempo de 30, 40 minutos, por exemplo, ou quilometragem. Então, dê uma olhadinha na sua planilha para realizar o tempo de corrida ou a quilometragem que foi ali prescrita para você e faça isso na zona alvo do treinamento, dessa sessão de treinamento que é uma zona de baixa intensidade. Z1 regenerativa para quem correu e Z2 para o desenvolvimento da capacidade cardiorrespiratória para quem fez o longão. Para quem correu, eu quis dizer para quem competiu, para quem correu a prova, fazer regenerativo, e para quem fez o longão, fazer um desenvolvimento da capacidade aeróbica, tá bom? Além daquele pace que você pode utilizar, que foi prescrito para você, a partir do seu teste de VO2 máximo, para quem não fez o teste, para quem perdeu, qual é a minha zona de treinamento, qual é a Z1, qual é a Z2, nós podemos utilizar também outras 2 ferramentas. Mesmo quem tem acesso a essas informações, é interessante usar essas 2 ferramentas que eu vou falar a seguir para você cruzar essas informações e garantir que você está fazendo o treino da maneira correta. O treino leve deve ser realizado de fato leve e o treino intenso ele deve ser realizado de fato intenso. Por quê? O corredor amador tem uma maior tendência a correr sempre na Z3, mais ou menos na sua corrida de competição, no seu pace de competição. E isso é ruim, tanto para o seu desenvolvimento, para o seu progresso, quanto pode expor o praticante a um risco maior de lesão, porque está sempre correndo numa faixa de moderada intensidade, nunca faz treinos regenerativos e também quando vai fazer treinos intensos tem dificuldade de chegar realmente na alta intensidade e acaba sempre fazendo um tempo run, um treino de ritmo, sempre trabalhando o seu ritmo de prova. Isso não é legal, isso pode gerar lesões e também acaba freando o seu próprio desenvolvimento, tá? Então é importante, especialmente nesse momento da base, fugir desse treino de ritmo. Vamos fazer treinos leves para o desenvolvimento da capacidade aeróbica e treinos intensos para o desenvolvimento do VO2 máximo e também da velocidade. E mais para frente a gente vai treinar um pouco mais esses treinos de ritmo, certo? Bom, as 2 ferramentas que eu quero explicar para vocês é o Talk Test, o teste da fala, e a escala de Borg, a percepção subjetiva de esforço. Então, quando eu quero fazer a Z1, aplicando o Talk Test, falando enquanto eu corro, eu devo ser capaz de correr e falar ao mesmo tempo sem nenhuma dificuldade. Essa é a Zona 1. Com um pouquinho de sensação ofegante, é a Zona 2. Eu consigo falar tranquilamente, estabeleço um diálogo, mas com um pouco de ofegação, a respiração um pouco mais pesada. A Zona 3 eu tenho que fazer pausas, falar um pouco e parar, falar um pouco, parar, fazer mais pausas entre as sentenças para recuperar o fôlego.
tá bom? Esse é o talk test. E assim por diante. Na zona 4 vou falar poucas palavras e na zona 5 eu não consigo sequer falar uma palavra, né? São alguns gemidos que a gente vai expressar quando estivermos trabalhando tiros, por exemplo, na zona 5, que é uma zona que está acima da nossa velocidade de VO2 máxima, tá bom? Esse é o talk test. A escala de Borg, a escala de percepção subjetiva de esforço, adaptada de Borg, que é uma escala de 6 a 20, adaptada para uma escala de 1 a 10, a gente vai usar 1 e 2 para treinos em Z1, 3 e 4 para treinos em Z2, de 5 a 7 para treinos em Z3, de 7 a 8 Z4 e de 9 a 10 Z5, tá bom? Então, você cruzando todas essas informações, poxa, eu estou no meu pace de zona 1, estou conseguindo conversar tranquilamente, cantar enquanto corro, por exemplo, e estou sentindo uma percepção do meu esforço em torno de 1 ou 2, está bem leve, tá? Muitas vezes o iniciante ele não consegue correr em zona 1, a zona 1 é caminhando para ele, zona 1 trotando são para atletas um pouco mais avançados, tá bom? Então a zona 1 muitas vezes ela tem que ser feita caminhando, e a zona 2 o trote bem levinho, tá? E assim por diante. Beleza? Então vamos fazer essa rodagem nesse primeiro treino da semana, em zona 1 ou zona 2, se você competiu ou não competiu. Já o segundo treino da semana, um treino para lá de especial, é o nosso treino de técnica de corrida. Esse treino é inteirinho baseado em educativos de corrida e temos vários educativos avançados, intermediários, os básicos também serão utilizados. Os básicos nós utilizamos todos os dias no nosso aquecimento. E para esse treino nós traremos muito mais educativos para vocês desenvolverem uma melhor coordenação motora, uma melhor técnica, uma melhor eficiência mecânica, levando a vocês a desenvolver a economia de corrida, que é um dos principais objetivos desse treino, dessa sessão. Então vamos falar um pouquinho mais dessa sessão. Por que é importante trabalhar esses educativos mais complexos? Por que é importante trabalhar a coordenação motora? Primeiramente, a gente vai falar da economia de corrida. Os melhores atletas do mundo, eles têm essa capacidade muito bem desenvolvida, a capacidade de economizar energia. De que modo? Utilizando mais as suas molas naturais, que são os seus tendões. Os tendões ele têm uma capacidade elástica, que quando você corre, a cada passada, quando você amortece o impacto de uma passada e você tensiona os tendões, seus músculos contraem, tensionando o tendão, além da contração muscular, que vai fazer você empurrar o chão e ir para frente, você tem um adicional de energia elástica desse tendão, que foi tensionado durante a contração e ao empurrar o solo, esse tendão elástico, ele libera essa energia elástica, trazendo um plus de energia para você se deslocar, fazendo que você não tenha que se deslocar usando apenas a energia da contração muscular, que é uma energia que tem um custo metabólico alto, porque você precisa queimar calorias, queimar nutrientes, oxidar nutrientes nos músculos para gerar a contração muscular. Então essa energia custa calorias, custa uma energia bioquímica que vem dos alimentos e da reação desses com o oxigênio lá dentro da musculatura. A energia elástica é uma energia grátis, é uma energia que não tem custo metabólico nenhum, custo zero. Então, quanto mais você desenvolver a capacidade de gerar essa energia, melhor para o seu desempenho, na medida em que você vai gastar a mesma quantidade de energia e vai correr mais rápido, porque você está desenvolvendo a capacidade de aproveitamento dessa energia grátis. Isso se dá de duas maneiras. Primeira, por uma melhor coordenação neuromotora, uma melhor coordenação cérebro-músculo. O cérebro vai mandar impulsos elétricos para contrair os músculos e quanto mais precisa for essa ativação muscular, mais você vai utilizar as fibras musculares corretas para te impulsionar. Você não vai usar em excesso, músculo em excesso,
para se locomover. Você vai usar o mínimo necessário para te propulsionar para frente, de modo a ativar as células mais eficientes, mais aeróbicas, as células do tipo 1. Quando essa coordenação ela não está tão precisa, tão afinada, você tem ruídos nesse impulso elétrico, ela não chega com tanta precisão, você pode ter ativação de mais células musculares, de células menos eficientes, tendo um gasto de energia maior do que o realmente necessário. Então, esse é a primeira forma de economizar energia, ter uma melhor coordenação neuromotora. Um outro aspecto desse treino, como ele é um treino que a gente vai utilizar muitos saltitos, sequências de saltos, que são os exercícios pliométricos, e a corrida, por natureza, por definição, ela é uma atividade pliométrica. O que é a pliometria? São as sequências de saltos, e correr nada mais é do que sequenciar saltos unipodais de forma alternada. E quando a gente tem esses saltos, a gente tem esse mecanismo pliométrico do tensionamento da contração muscular, o tensionamento do tendão, o acúmulo de energia elástica e essa energia então aproveitada para o deslocamento. Isso é a definição de pliometria, que eu já havia explicado antes. Quando a gente faz os educativos, a gente está usando bastante esse mecanismo pliométrico. Isso a gente vai fortalecendo não só os músculos. Esse é um outro objetivo do treino de técnica, o fortalecimento muscular, tá? Então, outro benefício que nós teremos com o treino dessa semana, o treino de técnica, é o fortalecimento muscular e também o fortalecimento dos tendões, que é chamado de stiffness. O stiffness dos tendões é a rigidez desses tendões. Ele vai mudando na sua composição bioquímica com esse tipo de treinamento, fazendo com que esse tendão ele vai ficando mais rígido, tá? Com mais colágeno, que vai dar uma propriedade de uma mola mais dura, e a mola mais dura a gente sabe que ela devolve mais energia, ela é mais responsiva. Então os tendões eles vão ganhando rigidez. Não é rigidez em sentido de encurtamento, nada disso. Ele só vai ficando uma estrutura mais robusta, mais forte, mais adaptada para lidar com o impacto, tanto para amortecer quanto para gerar essa energia extra. E isso vai refletir em economia de corrida, num gesto mecânico mais preciso, mais bem coordenado, com um plus de energia 100% grátis, né? Aquele plus ali, 100% custo zero, né? Não tem um custo metabólico, não tem gasto calórico para ganhar mais energia através desse mecanismo. E com isso a sua corrida vai ficar mais rápida, sem você se cansar mais para isso. Ficou claro? Beleza? Esse é um aspecto então importante do treino de técnica, é treinar o stiffness dos tendões, a pliometria, a economia de corrida. A gente tem muito a ganhar com esse treino. Um outro ganho muito interessante que vai para além da performance, vai para a saúde. Com esse treino nós estaremos trabalhando também a plasticidade neuronal. O que é plasticidade neuronal? É a capacidade do nosso cérebro de fazer novas conexões sinápticas. É basicamente a capacidade de aprender. E aprender é fazer novas conexões sinápticas. E isso é muito mais presente, a plasticidade neuronal é muito mais presente em crianças e adolescentes, em jovens, e ela vai diminuindo com o tempo, ela vai tendo mais dificuldade de fazer, o cérebro vai ter mais dificuldade de fazer novas conexões sinápticas, mas isso também é estimulado, é desenvolvido. Nós podemos estimular o nosso cérebro a manter a sua plasticidade, a manter a sua capacidade de fazer novas conexões sinápticas. Como? Nos desafiando a aprender coisas novas, a fazer novas coordenações motoras. Isso é uma das melhores formas de desenvolvermos, ou melhor, de estimularmos a manutenção dessa plasticidade neuronal. E como que funciona isso, né? Só para vocês terem uma ideia, né, das conexões sinápticas. Quando a gente está lá fazendo os educativos, e vocês vão perceber que muitos educativos eles são difíceis de realizar, que vocês vão errar muitas vezes, e isso é o normal, isso é esperado. A primeira vez que a gente faz esse treino de técnica, a gente erra muito e não tem problema nenhum errar. Esse tipo de exercício não é aquele que, se você errar, você vai ter um prejuízo. Você não vai ter prejuízo nenhum à sua saúde, tá? O erro ele é esperado, o erro ele é normal, e quando você começa a errar, você tem duas opções, né? Uma é: não consigo, não vou fazer, vou esperar o próximo exercício para ver se eu consigo fazer.
essa não é uma boa opção, porque aí você não estará estimulando essa plasticidade da qual estamos falando. Você precisa fazer, mesmo que errado, vai tentando acertar, vai tentando ajustar, e não tem problema nenhum se você continua errando. Vai tentando pelo tempo necessário para você fazer um bom estímulo neuromotor, certo? Depois, o que está acontecendo no seu cérebro? E vamos entender como esse cérebro ele vai melhorar no sentido de aprender aquela nova coordenação motora. Você está fazendo neurônios que não conversam normalmente, você está obrigando eles a se comunicarem de alguma forma. Como eles não estão acostumados a fazer esses movimentos em conjunto, né, associando braço direito, perna esquerda, saltita 2 vezes com uma vez com a outra, depois troca. Então, como você não tem um tempo de prática, você não tem essa comunicação forte entre esses neurônios. Ou eles têm uma comunicação muito fraquinha, ou eles realmente não têm ligação alguma, uma ligação direta, eles não têm uma ligação direta. Então, para mensagem sair, para o impulso elétrico sair de um neurônio e chegar no outro, ele vai ter que conversar com o vizinho vai passar um recado, e naquele telefone sem fio vai chegar uma informação aqui com muitos ruídos, com muitas perdas, e você tendo dificuldade de realizar o movimento, porque o caminho do impulso elétrico é muito grande, e você tem que fazer aqueles movimentos rápidos, e você acaba então errando muito. Mas o importante é fazer esse sinal chegar lá no outro neurônio, mesmo cheio de ruídos, cheio de tropeços, várias e várias vezes, porque dessa maneira você está sinalizando para o seu cérebro que você precisa comunicar esses 2 neurônios, e que esse caminho ele é muito longo, e a informação chega com distorções aqui nesse outro neurônio. Com isso, você normalmente não aprende na hora, você não aprende no dia. O que vai acontecer? Com essa série de estímulos que você fez, e você errou tudo, você ficou um pouco frustrado até com o treino de técnica, é normal, mas todos nós somos adultos e maduros, vamos saber lidar bem com essa frustração, e na próxima nós vamos tentar de novo, e daí nós vamos ter uma surpresa que melhorou. A surpresa é, poxa, eu melhorei, um dia eu não consegui fazer nada, agora eu consegui. Por quê? Leva tempo, especialmente no período do sono, por isso que o sono também é importante. O sono é importante por vários mecanismos fisiológicos de recuperação, e existem mecanismos fisiológicos de aprendizagem, e um deles está relacionado com a plasticidade neuronal, que é justamente no sono, especialmente nesse momento, na presença de diversos hormônios, que um axônio vai fazer com que um neurônio vai fazer com que um axônio e um dendrito, né, a tomada entre os neurônios, se liguem, formando uma nova ligação. E olha que interessante, né? Hoje nós conseguimos, a ciência já conseguiu mostrar esse movimento, esse crescimento de perninhas entre neurônios que vão fazer uma nova conexão. E isso aqui é plasticidade neuronal. Você vai ter uma conexão, então uma conexão direta, não vai precisar mais dar aquela volta, você tem um pequeno filete de conexão ali. Eu costumo brincar que é uma pinguela, uma pequena ponte, né? uma pinguelinha. E ali já vai começar a passar uma informação, você já vai melhorar. Se você continuar fazendo esses educativos, inclusive você pode pegar um educativo especial e colocar no seu aquecimento diário, e alternando os educativos, né? Sempre colocando um novo dentro daquele pacote de educativos básicos que a gente faz no aquecimento. De vez em quando a gente faz isso aqui no presencial, joga um estímulo novo, porque aí você vai fortalecer essa pinguela, ela vai virar uma estrada de terra, e você vai treinando, essa estrada vai ficar mais forte, essa ligação vai crescer, ficar mais robusta. Daqui a pouco você vai ter uma via asfaltada com a conexão mais rápida e mais direta, até você ter de fato uma autoestrada ligando esses neurônios, e você não terá mais problemas com coordenação, desde que você treine bastante para isso. Eu mesmo sou um caso de uma pessoa que tinha muita dificuldade com coordenação motora, e o próprio treino de técnica para mim era super difícil, eu precisei ensaiar e aprender muito, e hoje dificilmente eu tenho dificuldade para fazer um exercício educativo, né? A gente busca sempre educativos novos para trazer para vocês, e hoje essas comunicações já estão tão melhores que, só um minutinho, que eu já tenho uma certa facilidade de pegar exercícios novos, de educativos, e eu consigo executar sem muita dificuldade, mas eu já tive muita dificuldade lá no começo. Hoje
meu cérebro está melhor coordenado. E por que eu falei que essa capacidade de plasticidade era tão importante? Porque que isso nos ajuda para além da corrida, além da performance. Ela tem uma função muito importante, muito legal, muito saudável, que é manter a saúde mental, que é evitar Alzheimer, evitar Parkinson, evitar demência senil e uma série de males que afetam o sistema nervoso central, a aprendizagem, a memória. Então, uma das melhores maneiras de você manter o seu cérebro ativo, a sua memória intacta, é realizando movimentos novos, coordenação motoras novas. Desafiar os seus movimentos, a complexidade dos seus movimentos é muito bom para o sistema nervoso central. Além de que há uma produção de hormônio quando nós contraímos o músculo, quando nós fazemos exercício e trabalhamos com contração muscular, a produção de lisina, que também é um neuroprotetor, protege o nosso cérebro, protege a nossa memória e a nossa cognição, tá? Então vai ajudar dessas duas formas, por uma substância, a erisina, que vai proteger, e também por estimular a plasticidade, a capacidade do cérebro fazer novas conexões sinápticas, tá? Então isso vai muito além da corrida, isso é um benefício para a vida, um benefício para a saúde física e mental. Beleza, galera? Então pratiquem os educativos. Eu vou deixar aqui para o pessoal do treinamento à distância um vídeo com 25 educativos especiais. Além daquele vídeo com os exercícios básicos de aquecimento, vocês comecem por ele e depois vocês vão fazer esses 25, tentar fazer, vamos lá, muitos vocês vão conseguir, outros serão um pouco mais difícil, mas justamente é essa a proposta. 25 educativos especiais para vocês realizarem e pode realizar na sala de casa. Põe o play no YouTube lá na televisão e dá para fazer muitos desses exercícios no lugar, não precisa de deslocamento, tá bom? Muitos dá para fazer parado mesmo, saltitando no lugar. Maravilha? E depois desse treino, nós temos o longão do final de semana como a terceira sessão importante da planilha de vocês, e tem aquelas sessões secundárias para alguns alunos que precisam de maior volume de treinamento em baixa intensidade, tá? Em Z1 e Z2. E a próxima planilha nós já teremos avaliação novamente para nós atualizarmos o trabalho de zonas, né? A divisão das zonas de treinamento de vocês, os paces de cada zona nós vamos atualizar para que você esteja sempre treinando certo, tá? Isso é muito importante, treinar certo para ter o melhor resultado. Beleza, galera? Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas são tantos benefícios que essa semana de treinamento pode trazer para a gente, que eu quis deixar aqui tudo bem claro para vocês, tudo bem explicadinho para vocês entenderem o real benefício do treinamento, que está muito além do que a gente possa imaginar. A ciência tem cada vez descoberto benefícios ainda maiores para a nossa saúde com a prática de exercícios físicos, e a minha função é trazer essas informações para vocês, para que vocês possam cada vez mais ter a convicção de que fazer exercício físico é um grande investimento no nosso futuro, na nossa saúde, na nossa qualidade de vida por anos, e que a gente deve fazer exercício físico praticamente todos os dias, tá? Isso é da natureza humana se exercitar. Infelizmente hoje a tecnologia tem estimulado, entre aspas, aí, o sedentarismo, e a gente precisa do movimento para ser saudável. A minha função é trazer essas informações para vocês e manter vocês ativos para que vocês tenham uma vida longa, feliz, saudável, cheia de coisas boas que somente o exercício físico pode dar. Valeu? Um abraço, a gente se vê nos treinos!